Muito bem, pessoal, vamos a mais uma questão para a Polícia Civil Rio Grande do Norte, banca Fundação Getúlio Vargas. Isso mesmo, Fundação Getúlio Vargas. Meu nome é Andrezan, professor de português e quero sempre contribuir com a aprendizagem de vocês, tá? Se ainda não é inscrito no canal, por favor, faça a sua inscrição. Deixa eu colocar a questão na tela. Vou aparecer aqui não atrapalha, tá ótimo. Está assim, ó. Nunca se matou com tanta facilidade em assaltos. Nunca se apertou o gatilho com tanta facilidade. Nessas duas frases aparecem construções com pronome se. Sobre esses dois casos, assinale a afirmativa correta. Na primeira frase, assaltos funciona como sujeito da voz passiva. Opa. Vamos ver então. Pessoal, sempre que aparecer o se junto ao verbo, tá aqui, ó, se e o se, a pergunta que eu faço para localizar o sujeito é que, se mais verbo. Que se mais verbo. A resposta é sujeito desde que haja uma resposta e não haja uma preposição. Então, para que seja um sujeito a minha resposta, tem de haver uma resposta e não pode haver uma preposição. Olha que interessante. Na letra A, está falando que seria sujeito em assaltos. Já digo de antemão, é impossível que em assaltos seja sujeito. Por quê? Porque existe uma preposição ali, pessoal. Então, não há como ser sujeito. Portanto, na primeira frase, assaltos funcionam como sujeito na voz passiva. Errado, pessoal. Tá bom? É um adjunto adverbial, então não é sujeito. Nas duas frases está presente a indeterminação do sujeito. Agora eu vou ter que analisar as duas frases. Pessoal, eu sempre digo para vocês, não é pelo verbo que eu vou decorar o verbo que eu vou analisar. A minha análise sempre é lógica. Por exemplo, se eu coloco assim para vocês, ó, lá, se rouba, lá se rouba o dinheiro do povo. Lá se rouba o dinheiro do povo, tá? E depois eu coloco assim, ó, lá se rouba todos os dias. Lá se rouba todos os dias. Eu quero que vocês prestem bem atenção agora. No primeiro caso, lá se rouba o dinheiro do povo. Se eu perguntar que é que se rouba, a resposta é o dinheiro do povo. Aqui nós temos um sujeito, o dinheiro do povo. Dinheiro é o núcleo, é um substantivo que não vem preposicionado, é um sujeito simples, somente isso. E, não sei se vocês lembram, para eu ter certeza de que esse se aqui, ó, será chamado de partícula passivadora, eu tenho que passar esta frase para a voz passiva analítica. Lá se rouba o dinheiro do povo. Lá o dinheiro do povo é roubado. Ah, então esse se aqui é partícula apassivadora. Tá, e daí, professor? Ó, primeiro, pessoal, nós estamos falando de Fundação Getúlio Vargas. A matéria é pesada, tá? Mas o nosso objetivo aqui é aprender. Então não fica assim, ai meu Deus, que horror. Vai devagar. Ó, o que significa? Eu tenho o sujeito simples, eu tenho o se, que é uma partícula passivadora. Significa que aqui, pessoal, eu tenho uma voz passiva. A voz passiva que eu tenho é a voz passiva sintética. Eu posso fazer uma afirmação para vocês. Sempre que o se for partícula passivadora, vocês terão uma voz passiva sintética. Tá? Então eu tenho ali uma voz passiva sintética. Compara com a de baixo. Lá se rouba todos os dias. Se eu perguntar que é que se rouba, que é que se rouba, não há resposta. Ô, senhor, mas o todos os dias? Não, todos os dias é um adjunto adverbial, pessoal. Então, todos os dias não é a resposta. É meramente um adjunto adverbial, ok? Lá, não, lá também é um adjunto adverbial.
Eu fiz a pergunta que é que se e fiquei a ver navios. Não há resposta. Esse se é índice de indeterminação do sujeito. Índice de indeterminação do sujeito. Então aqui, pessoal, eu não tenho um sujeito simples como eu tenho na primeira frase. Aqui eu tenho um chamado sujeito indeterminado. Indeterminado. Entenderam? Eu coloquei de propósito o mesmo verbo para que vocês analisem sempre o contexto. Olha o primeiro segmento. Nunca se matou com tanta frequência em assaltos. Se eu perguntar quem é que se matou, já que ali o pessoal está falando de pessoa, coloco quem é que se matou? Não tem resposta. Não há resposta. Então, esse se aqui da frase, pessoal, ele é índice de indeterminação do sujeito. E aqui, pessoal, eu não tenho um sujeito determinado, eu tenho um sujeito indeterminado. Se fosse assim, ó, nunca se matou tanta gente com tanta facilidade em assaltos, daí mudaria tudo. Ó, tanta gente passaria a ser o sujeito. Aí nunca se matou tanta gente, nunca tanta gente foi morta. Mudaria tudo. Então, nesse nunca se matou, não se diz quem. É sujeito indeterminado. Olha outra, nunca se apertou o gatilho com tanta facilidade. Olha a diferença. Quem é que nunca se apertou o gatilho? Aqui temos resposta. Temos o sujeito. Gatilho, pessoal, é um núcleo. Então, eu tenho um sujeito simples. No momento em que eu tenho o sujeito, esse se é partícula apassivadora. Vamos lá, vamos testar. Posso passar para a voz passiva analítica? Nunca o gatilho foi apertado com tanta facilidade. Posso. Então, é partícula passivadora. Esta frase aqui, ó, está na voz passiva sintética. Ok? Então tá. Agora eu vou fazer a questão. Eu já sei que o primeiro se é índice de indeterminação do sujeito e o sujeito indeterminado. Eu já sei que o segundo se é partícula passivadora e o sujeito é simples. Na primeira frase, assaltos funciona como sujeito da voz passiva, já arriscamos, nem voz passiva eu tenho na primeira. Nas duas frases está presente a indeterminação do sujeito. Mentira, só na primeira, na segunda não está. Na primeira frase aparece o se como partícula passivadora. Mentira, o se é índice de indeterminação do sujeito. Na segunda frase aparece o se como indeterminador do sujeito. Mentira, é partícula passivadora na segunda frase. E Equador, na segunda frase, o gatilho funciona como sujeito de voz passiva. Verdadeira, pessoal. Tá? Então, eles poderiam perguntar se o se era partícula passivadora. Também seria verdadeira. Então, tá aí, pessoal. Quando a gente fala em Fundação Getúlio Vargas, a gente nunca leva de barbada, tá bom? A gente tem de prestar atenção nas questões da Fundação Getúlio Vargas. Nota que são questões bem elaboradas. Então, eu espero aqui que eu tenha contribuído, tá? Que eu tenha ensinado alguma coisa para vocês, ou consolidado algum conteúdo para vocês, ajudado, né? Se isso aconteceu, por favor, se inscreva no canal, deixa aí o teu comentário se quiseres, é lógico. E também, pessoal, eu sempre digo, a gente conseguiu aí abrir um caminho, uma parceria com o YouTube, colocando nosso curso extensivo de português por um preço muito acessível aí na área de membros. Seja membro. Tem um botãozinho aí, seja membro. Às vezes não aparece no telefone celular, mas aparece sempre no computador. Seja membro, que eu coloquei português extensivo com 98 videoaulas, pessoal, 4 apostilas em PDF, que está muito bacana. Para quem quiser se aprofundar aí, é um curso que vale muito a pena e eu faço esse convite a vocês. Beijo no coração, foco, constância, pessoal, é fundamental para a nossa aprovação. Tchau, tchau, pessoal.